Fala pessoal, aqui é o Pena e no review curto de hoje eu trago o Atelier Ryza 3 Alchemist of the End and the Secret Key, que é para aqueles que curtem de RPGs mais tranquilos e focados na criação de itens. A produção do jogo com a cargo da Guts, responsável por toda a franquia do Atelier e jogos como Blue Reflection e Knights of Azure, enquanto a publicação com a cargo da Koei Tecmo, responsável por jogos como Dynasty Warrior e Wolong Fallen Dynasty. Aqui no canal você encontra mais vídeos da franquia, com reviews e outros materiais, os links estão na descrição. Ele está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC para a plataforma da Steam em mídia digital e em mídia física para os consoles. Mas sem mais delongas, vamos retornar a Lydia Kirken e acompanhar Ryza em mais uma aventura. 空間島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村。 Um ano após os eventos do segundo jogo, ilhas desconhecidas aparecem de repente na região de Kirken, afetando tanto as rotas dos navios como a estabilidade da terra natal da Ryza. Nesses eventos, Ryza recebe informações misteriosas e com elas cria uma chave mágica, que é a peça central para descobrir os segredos das novas ilhas e das outras regiões que ela e seus companheiros explorarão durante a sua aventura. Como essa é a finalização do arco Secret da franquia, ele tem muitas referências dos eventos anteriores, que são relembrados brevemente durante a campanha, deixando claro que é ideal ter jogado os outros dois jogos para aproveitar melhor a história, mas mesmo assim, com essas menções e uma recapitulação disponível no jogo, é possível ir direto para ele, sendo mais amigável para os jogadores iniciantes da franquia. Assim como os outros dois jogos desse arco, esse é um RPG de turno usando o sistema de Active Time e comandos mais ágeis nas batalhas. A exploração dessa vez segue uma linha mais puxada ao estilo dos jogos de mundo aberto, lembrando bastante o que vimos no Atelier Firis, com raros momentos de load durante a transição entre áreas, dando mais liberdade e imersão durante a jogatina. Aqui também conseguimos convocar feras mágicas para ajudar na exploração, mas dessa vez fazendo parte dos mecanismos para abrir novos caminhos no mapa. Lógico que a coleta de ingredientes continua no jogo, uma variedade bem grande delas espalhadas pelas diversas áreas que exploramos durante toda a campanha, necessitando de ferramentas especiais ou até mesmo explorar o fundo do mar para encontrá-los. As batalhas continuam bem ágeis, usando as melhorias do segundo jogo e acrescentando novas facilidades no uso dos ataques especiais, além de poder trocar com até dois personagens diferentes durante o combate, o que deixa a estratégia bem mais dinâmica. O uso dos itens continua usando as mesmas mecânicas, sem consumidos a cada uso e podendo ativar vários ao mesmo tempo, dependendo das condições alcançadas. A parte mais importante do jogo, que é a criação de itens por meio de alquimia, também recebeu algumas mudanças. Enquanto eles reduziram as mecânicas que permitiam a reformulação contínua dos equipamentos, abriram novas modificações durante a criação, podendo alterar drasticamente o efeito dos itens, o que deixa bem mais interessante essa parte do jogo, onde quem curte pode ficar horas seguidas só alterando os itens criados. Claro que ainda temos as facilidades com duplicação de itens e alteração deles após a sua criação, ficando bem mais tranquilo deixar os itens criados do jeito que queremos. Seguindo o nome do jogo, as chaves mágicas têm um grande papel na campanha geral, indo desde os simples acessórios que melhoram as características dos personagens equipados, passando pelo auxílio na exploração e combates, abrindo portas e ativando os efeitos que facilitam nesses pontos e até mesmo durante a alquimia, liberando efeitos extras e outros bônus dos itens criados, dando uma boa ênfase no uso constante na partida. Os gráficos seguem a linha da franquia e dos jogos anteriores, usando modelos em 3D no estilo anime durante todo o jogo, com eventuais CGs em 2D para pontos mais interessantes da trama. Isso sem contar com cenários fantasiosos e bem coloridos encontrados em diversos pontos da campanha, junto com os efeitos dos ataques e itens especiais dos combates, agradando bastante jogadores que gostam da franquia e desse estilo de arte. As músicas seguem o estilo já conhecido da franquia, com músicas mais alegres durante toda a campanha e até durante os combates normais, sem deixar de lado as mais pesadas e agitadas durante as batalhas de chefes e momentos mais importantes da história. Quanto à dublagem, assim como os anteriores, só temos as vozes em japonês,
mas mantiveram a maioria dos dubladores originais, deixando o jogo mais familiar para quem já teve contato com os anteriores. Entre os dubladores temos Yohei Asakami, dublador do boss, faz o Dido no Super Hot Wars DD e no 30, assim como Liu do Brave Bang Brothers. Hina Yomiya, dubladora da Kala, faz a Tomori da Seg Bang Dreams e a Ana do Dangers in My Heart. Sumiri Mohorohoshi, dublador da Federica, faz a Gallica do Metafor Rei Fantasia e as versões infantis da Tiki da série Fire Emblem. Com a maioria dos jogos da franquia, assim que você finaliza o jogo, libera o New Game Plus, te permitindo reiniciar a campanha com a maioria dos equipamentos, itens e habilidades conquistados na partida anterior, facilitando essa nova partida. Também libera a sessão extra, com artes e comentários do jogo, até mesmo gravações específicas dos dubladores. Quem curtir esse tipo de material vai gostar bastante do que encontramos aqui. O jogo tem uma Season Pass com bastante conteúdo. Enquanto boa parte deles é apenas de roupas diferentes que não afeta a jogabilidade em si, temos alguns itens liberados apenas do DLC que facilitam bastante a partida. As mais interessantes são as áreas extras. Uma delas, uma DLC gratuita, libera um local perto da capital com uma pequena história, enquanto a área da DLC paga só é acessível após finalizar o jogo e traz inimigos e materiais muito mais fortes do que encontramos na campanha principal, justamente para desafiar os jogadores. Assim como a maioria dos jogos da franquia, não é difícil de fechar a campanha principal, ainda mais você entendeu bem o sistema de criação do jogo. Mas claro, para completar todas as conquistas requer uma munição maior, já que precisa explorar cada canto do jogo e realizar várias atividades extras. Entre as mais complicadas temos ativar todas as funções de apoio dos personagens, encontrar todos os rumores do jogo, coletar todas as receitas e completar a missão dos 3 irmãos espadachins. Em resumo, a Atelier Ryza 3 mantém o estilo da franquia, um RPG mais tranquilo e com uma grande foco na exploração e criação de itens. A jogabilidade geral tem uma boa melhoria em comparação aos jogos anteriores, tanto nos combates com mecânicas refinadas, como na exploração mais puxada no estilo de mundo aberto. Isso tudo junto com as atualizações usando as chaves durante toda a campanha, indo de exploração até a criação de itens, abrindo ainda mais o leque de opções do jogador. Os gráficos também continuam muito bem feitos no estilo anime, e as músicas mantêm o clima extrovertido da série durante toda a jogatina, sem contar os efeitos dos ataques durante os combates, aqui capricharam bastante. Se você já acompanha a franquia, ou simplesmente está à procura de um RPG mais tranquilo, Atelier Ryza 3 é um bom jogo de entrada, mesmo para os novatos, já que temos uma recapitulação do que ocorreu nos jogos anteriores. Mas claro, ter jogado os 2 primeiros jogos desse arco é bem mais aconselhado para curtir de verdade a história. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!